Este programa é um oferecimento Mega Borrachas, distribuição de peças e serviços e Fábrica Food. É isso mesmo, esse programa que é feito pensando em você está no ar. Vai! Muito boa noite, que alegria, sextou. Sejam bem-vindos ao nosso programa Placar Esportivo, 18 horas, 30 minutinhos cravados dessa sexta-feira, 17 de janeiro. Antes de tudo, qualquer coisa neste programa, meu agradecimento sempre vai a Deus, para que Ele entre nos nossos estúdios, nos encha de alegria, de alta astral, porque é essa tônica que nós pretendemos levar para você aí do outro lado da telinha. Sejam bem-vindos, permita que essa equipe toda que pensou em você para montar esse programa entre dentro de vosso lar, de vossa residência, com muito alta astral e energia boa. Energia boa, alta astral, sintonia é o que tenho ao lado dele, que comenta com propriedade jornalisticamente e também na parte esportiva. É comentarista e âncora na Rádio Difusora FM em Goiânia e tá aqui nos nossos quadros do programa Placar Esportivo há mais de 3 anos e meio. É isso mesmo, ou seja, ele é da casa. Recebam com muito carinho Renato Sobrinho, boa noite. Fala, Danilo Dias, um abraço a você, muito boa noite a todos que nos acompanham aqui pela Fonte TV no nosso Placar Esportivo. Até que enfim sextou, né? Com energia boa, com esse astral legal, com a perspectiva de apresentar ao nosso telespectador internauta um grande conteúdo preparado com muito carinho por uma equipe que está sempre, o Renato Sobrinho, está sempre de olho no lance. Aqui tem tudo, né? Tem basquete, tem tênis, tem futebol, é muita coisa, muita informação e a gente tá tranquilo, né, Danilo? Como é que vai ser o programa hoje? Conta aí, vai. Renato, já chegando mensagem lá em Ceilândia, falando aqui que torce pra Anápolis. Boa noite, Renato Sobrinho, é o Bruno. Olha só que alegria, que tá nos mandando mensagem. O Bruno tá ligado, torce pro galo da comarca, né? Anápolis. Exatamente, muito obrigado pelo seu carinho. Vamos juntos, Renato? Vamos. Fazer um programa legal? Sem sombra de dúvida. Aproveite e relaxa, agora é só pra vocês. É isso mesmo. E nossa equipe, como sempre, preparou um quiz. E eu quero receber a sua mensagem nesse celular, porque olha a pergunta que nosso produtor preparou hoje. Será o que ele pensou, hein, ô Renato? A equipe do Southampton da Inglaterra foi fundada por qual religião? Católica, evangélica, judaísmo, espiritismo ou hinduísmo? Essa tá parecendo, sabe o quê, Renato? Aquela do Silvio Santos lá, do letra A. Aí, vou pedir ajuda dos universitários. É mais ou menos isso, aí né? tira uma. É topa tudo por dinheiro? Será? Eu não lembro, sei dizer isso. Show do milhão. Show do milhão, exatamente. Show do milhão essa aí. Só que aqui não tá faltando 1 milhão, né, Renato? Mas quem sabe, né? Teoricamente a gente pode produzir 1 milhão genérico. Confesso que eu não sei nem por onde chutar ali. Nem eu. Tem alternativa F? Não, né? Não tem. Só tem E. Então, de A a E. Pensa aí, vai. Manda sua mensagem no 629-9528-3890 que eu quero receber a sua mensagem. Se você sabe, pesquisa no Google aí para que a gente possa ter aqui essa notícia também como resposta. E alguns vão acertar, mas outros vão dar um direcionamento pra gente trazer informação, que é o mais importante, Exatamente. Né? E eu tô falando que não sei porque eu não perguntei pra ele qual que é a resposta. Também e vou não sei. querer receber as respostas do pessoal de casa para que a gente possa, ter alguma luz. Vamos ver. Ao longo do programa. Vamos de Fórmula 1? Porque os bastidores já estão assim. E Lewis Hamilton já entrou no carro monomotor vermelho. Veja aí. Os primeiros passos. É isso mesmo, já em março, hein? Lewis Hamilton na Ferrari, Renato Sobrinho. Já vamos ver ele de monomotor vermelho, desfilando pelas pistas lá na Itália. Calma, que é só teste ainda. Mas lá na Austrália, em março, Lewis Hamilton já vai estar de vermelho e preto. Então vamos lá. Primeiro que eu vi ali ele conversando com o Leclerc, né? Cara, que bacana ver novamente um grande piloto vestindo um macacão vermelho. Quero ver ele de macacão vermelho, igual tá o Leclerc lá, você sabe. Ele já tá treinando em Maranello, né? Sim, do lado esquiando, de Monza, né? fazendo a pré-temporada. É a pré-temporada. É um charme da escuderia Ferrari fazer isso com seus pilotos. Aí, meu amigo, você imagina a jogada de marketing, quantos relógios, quantos óculos, né? A Ferrari produz todo um contingente de produtos com a marca Ferrari e Lewis Hamilton. Eu tô ansioso para ver. Dia 16, amigo. Eu sou ferrarista, você sabe disso? Não vai ter jeito não, viu? Eu nem saio de casa no dia 16. Vai ser bacana, hein? Ver o Lewis Hamilton de Ferrari depois de 8 anos consecutivos na Mercedes. O Carlinho lá de Ceilândia falou que vai de hinduísmo, hein? Que o Southampton foi a religião hindu.
Boa noite a todos do Placar Esportivo. Luiz Henrique de Águas Lindas. Não perca um dia, vocês são os melhores. Show de bola. É o LH, não é o do Goiás não, tá? Agora só sobrou o DG no Goiás. LH, continue aí em Águas Lindas. Um abraço a todos de Águas Lindas, hein? Alô, Danilo, boa noite. Pra mim é a religião hinduísmo. O pessoal tá indo no hinduísmo, hein, Renato? Será que o Southampton foi fundado pela religião hindu? Lembrando que um dia, eu sou professor de geografia, né? Adolescente, terceiro ensino fundamental. Perguntei um dia sobre a questão cultural do hinduísmo. Sabe que o cara me respondeu na prova? Eu gosto do povo hindu, porque ele está sempre indo a algum lugar. Eu falei, bicho, que criatividade, hein? Vai vendo. Mas deve ter ganhado 0, né, Renato? Pela criatividade ganhou meio ponto. Eu vou pro rápido intervalo. E quem vai ganhar na volta vai ser você. Goiás, Vila Nova e Atlético e Goiânia se preparam para a próxima rodada. Finalizada a primeira rodada do Campeonato Goiano, como que foi? O Atlético empatou, o Goiânia perdeu fora. Classificações, próxima rodada. Você não vai perder um detalhe do Goianão 2025. 2 minutos, nós estamos de volta. Até já. Estamos de volta com o nosso programa Placar Esportivo para falarmos do Atlético Clube Goianiense. Renato Sobrinho, atual tricampeão goiano, ontem entrou em campo em uma noite chuvosa, é verdade. Mas a Jataiense fechou suas linhas e jogou em blocos compactos e anulou o time atleticano, que não conseguiu fazer gol. Muita pouca criatividade. Eu estive lá em loco, Danilo, estava trabalhando pela Rádio Difusora de Goiânia, assisti o jogo, comentei o jogo e vi um Atlético extremamente abatido fisicamente, era esperado, né? Um time que está travado ainda pela preparação tardia, foi muito depois. Tem jogador do Atlético, vou dar um exemplo, o William Maranhão entrou, ele tem uma semana, menos de uma semana que ele chegou. Está completamente fora de forma. O Arauz vem de processo de lesão, muito tempo sem jogar. Ele teve que ir pro jogo ontem. O Atlético não tinha opções. Fato é que o cara que poderia articular o Atlético é o Shailon. E ele bateu o pênalti que foi criado lá. Foi criado, e muita gente está falando que foi pênalti, eu já tenho dúvidas. Em relação ao Alex, né, no lance de disputa, a bola tocou na mão do zagueiro, marcou o pênalti, nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas, ao meu ver, o Atlético deixou escapar uma ótima oportunidade. O time da Jataiense veio com proposta, aí o pênalti. Esse é o lance do pênalti. O Alex está pedindo escanteio. Aí o VAR chamou, o Breno Souza foi lá e marcou o pênalti atendendo ao chamado do VAR. E aí, olha a forma como o Shailon, Danilo. Pois é, Renato, eu achei muito assim, despretensioso. Displicente. Dá a entender que ele não está satisfeito no Atlético. Aí hoje, depois do jogo ontem, e hoje repercutiu muito, então certamente vamos trazer a fala do Adson Batista, ele cita que o Adson está com uma proposta na mão da saída do Shailon. Eu penso que o Shailon não quer ficar no Atlético. Assim como o próprio goleiro Ronaldo, que ontem, mais do que a derrota do Atlético, quando o Adson foi comentar, foi a questão do Ronaldo, declarações do Ronaldo pós-jogo, em que o Ronaldo cita que ele nunca quis sair do Atlético. Aí o Adson, depois da entrevista, disse, não, ele tá mentindo ou não, ele tá faltando com a verdade, deve estar equivocado. Então, uma coisa assim, rapaz, sei que o ambiente do Atlético que estava, vamos dizer, razoável antes do jogo, ficou ruim depois, primeiro, porque não veio o resultado. O Atlético ganhou só 1 ponto, jogando contra um time que, lá no final, vai estar brigando para não ser rebaixado, que é a Jataiense. E mais, depois de tudo isso, próximo final de semana, domingo, tem o clássico e não sei como é que vai ficar a relação Ronaldo, Adson, Ronaldo. Será que Rafael Guanais tocou nesse assunto na sua entrevista coletiva? O que ele analisou da partida de ontem diante da Jataiense? Deixa eu ver. O gramado pesado prejudicou um pouquinho a velocidade do jogo. Mesmo assim, a equipe se postou bem, criou inúmeras situações, tivemos volume, não tivemos uma posse apenas no campo defensivo, mas buscamos atacar. Normal para início de temporada a gente cometer alguns erros ainda ali no último terço, que é a necessidade de refino, de velocidade, de sincronismo, ela é maior. Então, num apanhado geral aí, eu gostei do desempenho da equipe, gostei da entrega, o nosso time também foi competitivo, a equipe deles também. Eu acredito que foi um bom jogo, infelizmente a gente não conseguiu fazer o gol, um jogo de 0-0, mas pode ser um ponto importante para o futuro. Então é um início de temporada e o mais importante de tudo, do jogo amistoso para esse primeiro jogo a gente evoluiu bastante. Então uma estrada que a gente precisa ir dando os passos. Só no varejo. Pouco, intervalo curto de um jogo para o outro, mas com a cabeça boa de que o processo está sendo bem desenhado. Renato Sobrinho, está sendo bem desenhado, vai ser um ponto importante na sequência do campeonato. Rafael Guanais seguiu quase a mesma linha que Adson disse, que gostou do que viu.
É verdade que os jogadores ainda estão fora de forma, começaram a treinar dia 6 de janeiro e 10 dias depois já entraram em campo em uma competição em um gramado pesado. Mas será que essas são desculpas ou é fato realidade? Bom, primeiro vou falar que o Guanais, na minha visão, não fez um bom trabalho não, hein, Danilo? Ele até escalou o que tinha de melhor. O Atlético tem um elenco pequeno, um time bom, mas não tinha opções para mexer. Mas quando foi mexer, mexeu errado. E o Adson, sabe o que ele fez? Preservou o treinador. Gostou do trabalho, elogiou. O Adson elogiou até o Janderson, que foi mal pro caramba. O Adson foi lá e elogiou. Então, Guanais, se você quer ter vida longa no Atlético, pode começar a trabalhar de forma mais inteligente e racional. Não dá para tirar centroavante e pôr centroavante. Tirou o Caio Dantas, colocou o Daniel. Se o Daniel tem que entrar, entre no lugar de um outro jogador que não está produzindo, não no lugar do centroavante. Tirou o volante, que era o volante que tinha cartão já. Luizão. Colocou o Maranhão. Quer dizer, um pelo outro, não é assim. Então o Atlético precisa jogar em casa contra os jataienses, para que pôr mais um volante? A leitura dele, para mim, não foi boa, viu? Leitura de substituições. Já que você citou em Adson Batista, nossa equipe ouviu também o presidente do Atlético, que comentou sobre isso do jogo. Veja aí. O Atlético o Atlético jogou acima do que eu esperava. Aliás, nós jogamos com um adversário muito bom, muito organizado. Se a Jataiense jogar nesse nível aí, ela vai classificar. Pode ter certeza. E outra coisa, o Charlio, eu tenho uma proposta na mesa para 2 jogadores, $500 mil. Eu não quero fazer. Posso até, se essa proposta chegar a um ponto, porque essa torcida nossa está parecendo que é o Real Madrid. Errar, acertar, vai acontecer. O Charles tem a minha confiança, é bom jogador e não é assim que se faz futebol, achando culpados e principalmente crucificando jogadores. Charles já foi campeão por várias vezes, tem a minha confiança. Quem vaiou o Charles, quem criticou o Charles é porque não entende de futebol, não sabe o momento das coisas. Nós não estamos no nosso melhor, é apenas o primeiro jogo e principalmente que encontramos um adversário muito competitivo e muito organizado. Competitivo, organizado, bom time, palavras de Adson sobre a Jataiense. Será que contra o Goiânia o Dragão vai ter a mesma performance? Veremos. É o próximo adversário lá no Estádio Olímpico. Já que eu falei do Goiânia, olha só, hein? O time do nosso amigo, o presidente Esival Martins, lá do grupo Só Bandeiras, que também está aqui conosco no programa Placar Esportivo, como um dos apoiadores Masters, ele viu o jogo desta forma. Presidente, nos concedeu entrevista exclusiva e você viu desta maneira o jogo. Veja aí. Boa noite, Danilo Dias. Tive a estreia, né? Derrota é algo muito ruim. É uma situação que me traz tristeza e eu acho que para todos os torcedores do Galo. Agora, a gente não pode, depois de um jogo desse, achar que está tudo perdido de forma nenhuma. Nosso time vinha jogando bem, fechando os espaços ali e teve uma falha coletiva que culminou no gol, né? Mas nós temos uma comissão técnica muito preparada, os jogadores muito conscientes. O que eu posso falar é que eles sentiram muito, né? Que eles sentiram muito mesmo. Dá para ver que o grupo está muito comprometido. E é isso aí. Disse aos jogadores que nós temos que levantar a cabeça e é isso. E nós já temos, né, não temos tempo nem para respirar, já temos um dos favoritos ao título pela frente. Estamos preparados sim, vamos para o jogo e vamos enfrentar. Não tem campeonato goiano, se qualificou muito de uns tempos para cá. Camisa não ganha jogo, nome de jogador não ganha jogo. O que ganha jogo é profissionalismo. Isso está muito claro na minha cabeça, não só aqui no campeonato goiano, mas no futebol de uma forma geral. Então, a gente vai ter que se preparar mais ainda, além daquilo, corrigir os erros. Se eu não tenho dúvida, né? Nós estamos bons profissionais, Marcelo Segurado, o próprio Luan, a equipe todinha, para poder corrigir esses erros, para a gente estar preparado, porque a gente sabe que vai ser uma pedreira, mas se Deus quiser a gente vai corrigir e vai vir bem para esse jogo e recuperar esses pontos. Repito, é muito difícil, mas a gente está preparado.
Muito difícil, muito obrigado, presidente Esival Martins, que nos concedeu entrevista exclusiva para o nosso programa Placar Esportivo, como sempre, com educação, uma atenção com o nosso projeto, muito obrigado, respeitando a nossa casa, aqui o Placar Esportivo, a Fonte TV, muito obrigado. O grupo, né, Fonte TV, ficou muito feliz quando soube da sua entrada aqui também no nosso programa, muito obrigado por tudo. E ele falou, Renato, que vai ser muito difícil diante do Atlético, mas o grupo sentiu muito, comissão técnica, Marcelo Segurado e os jogadores, essa derrota lá em Ouvidor. Fato, eu até estive hoje pela manhã num outro projeto com o Esival, quero mandar um abraço, cumprimentá-lo, gentilmente, sempre nos atendendo, a imprensa de uma forma geral, e ele falou disso, né, o jogo foi o jogo em que o Goiânia teve mais posse de bola, o Goiânia lá contra o ABCAT lá, na querida cidade de Ouvidor, detalhe, elogiou o gramado, disse que estava um tapete, o gramado mesmo com muita chuva, falou sobre isso hoje, e eu digo, vi aí as imagens, não tinha poça d'água, olha o gramado, então, tinha lá, claro, mas a drenagem funcionou não a ponto de, você vê que tá chovendo forte, torrencialmente. Até no momento do gol lá tá com chuva, né? Chuva forte, ficou o tempo todo chovendo e o gramado não teve retenção. Falei, poça d'água tem, mas não teve retenção de bola, não atrapalhou o espetáculo. Então, houve uma falha, você vê que esse lance aí, sabe o que estava acontecendo? O Goiânia estava batendo uma falta lá atrás, o Rafael Vaz batendo falta lá, que é a especialidade, e aí acabou não convertendo, gerou o contra-ataque, faltou a cobertura, o Anthony tenta dar o bote lá, é bom jogador o volante, mas talvez um pouco travado ainda fisicamente, não conseguiu dar o bote e a ABCAT acabou vencendo a partida com esse gol. Agora, domingo, amigo, aí é o Atlético. Vamos ver a classificação depois da primeira rodada totalmente concluída. Põe na tela, gente, produção. O Goiatuba é líder ao lado de ABCAT, Inhumas e Vila Nova foram as 4 equipes que somaram a vitória, Renato Sobrinho. Inhumas fora de casa e o Vila Nova, ABCAT e Goiatuba jogando como mandante conseguiram pontuar bem. Por isso que a vitória do Inhumas é muito importante, né? Primeiro jogou fora, lá no Valdir José de Oliveira em Goiânia, é sempre difícil. E se ele fizer o dever dele, o Inhumas luta para se manter. A verdade é essa. Paulinho, um abraço, presidente Paulinho, gente boa, amigo da gente. Então faz um trabalho de manutenção. Tá aí disputando, tomara que possa fazer bons jogos também no Zico Brandão. Anápolis, Craque, Atlético Goianiense e Jataiense, 1 ponto. Goiás, Goiânia, Aparecidense e Goianésia foram as outras 4 equipes que perderam na rodada. Já que eu falei em Goiás, ele segue a sua preparação, Renato, mais intensificada. Depois da derrota lá em Goiatuba, Jair Ventura promete mudar vários jogadores, alguns ainda nem estrearam. Pode já ter o seu momento neste sábado, às 16 horas, no estádio Ale Pinheiro. E o Goiás que busca, digamos, reabilitação? Não, mas digamos a primeira vitória na competição diante do Craque de Catalão. E ao meu ver, o Craque vai ser a vítima, né? Porque não tem jeito o Goiás perder 2 consecutivas assim, ou perder um ponto importante jogando em casa, 2 pontos, no caso, empatando. Não, ao meu ver, o Goiás foi mal, claro, no jogo de estreia, ambiente hostil, desfavorável, chuva, tudo isso é aceitável. Só que agora, amigo, já virou a página, agora é o segundo jogo, é difícil para todo mundo, mas em casa, no Ale Pinheiro, diante do seu torcedor, penso que o Craque será a vítima. Se não for algo para mim que será, aí sim, preocupante. Então o Goiás é o grande favorito para esse jogo de amanhã e penso eu que se o Jair optar por dar a oportunidade, fico só magoado por uma coisa. Ele deve trocar todo o ataque. Tava o Breno Herculano, tava o Alejandro e tava também o Pedrinho. Os 2 da casa, principalmente da base, vão ser sacrificados por uma partida que não foram bem. Talvez dificilmente vão ter outra oportunidade. Isso é ruim. Por isso é que eu temo entrar direto só com os garotos e querer que eles resolvam. Não são eles os únicos culpados. Bem verdade que o time todo jogou mal, mas penso que o Goiás se recupera amanhã. O Goiás precisa buscar essa recuperação e Messias, o zagueirão do Goiás, falou sobre o próximo adversário, o Craque na Serrinha. Veja aí. A derrota na primeira rodada aumenta a pressão, mas eu vou relembrar uma fala do nosso professor, que ele falou que essa pressão é boa, cara. A gente tem que gostar dessa pressão de ter que vencer sempre. A gente joga no Goiás, então o mínimo que a gente pode entregar para o nosso torcedor é a vitória. Então essa pressão ela é bem-vinda. Claro que essa derrota na primeira rodada ela faz essa pressão aumentar ainda mais, mas o jogador que vem para o Goiás, que joga no Goiás, ele tem que estar preparado para essa pressão de sempre ter que vencer, porque é o mínimo que a gente pode fazer pelo Goiás. No meu ponto de vista, quando você... Acho que todo atleta profissional pensa dessa maneira. Quando você vence, você quer desfrutar da vitória um longo tempo, mas quando você perde, você quer logo o próximo jogo para tentar dar uma resposta, para dar o seu melhor novamente, para sair com a vitória, para apagar aquela atuação. Então, é o que a gente espera. A gente, como o nosso professor falou, a gente teve uma atuação aquém do que nós podemos entregar na primeira rodada, mas temos aí um jogo amanhã já com essa possibilidade de mostrar nosso cartão de visita e apagar essa primeira rodada
e ser um ano de vitórias, um ano de conquista aqui pro Goiás. Um ano de vitória, um ano de conquistas, apagar de vez essa má atuação lá em Goiatuba. É assim o pensamento de Messias e de todo o elenco que já está concentrado ali no estádio Ali Pinheiro para amanhã às 16 horas entrar em campo com transmissão da televisão Brasil Central, como sempre, com muita excelência. Já o Vila Nova, Renato Sobrinho, após o triunfo diante da Aparecidense com sofrimento, um dos jogadores que estreou e foi titular no meio campo vilanovense já não faz mais parte e foi negociado com o Sagan Tosu, um time japonês que já estava observando ele desde a Série B do ano passado. Estou falando do meio campo Cristiano, que já foi vendido e não entrará em campo diante do Anápolis no domingo mais. Parabéns ao Sagan Tosu, lá do Japão, que fez um grande negócio. Contratou um bom jogador pagando um preço mórbido, pequenininho. Sabe por quê, Danilo? Não discuta a negociação do Cristiano, não. Tem que vender. Vila, bem verdade, vai manter parte do passe dele ainda para futura negociação. Mas o que se especula nos bastidores é que a quantia que o Vila vai ficar com ele, por ele, é de R$800 mil. É muito pouco com um cara da categoria do Cristiano. O Cristiano é bom jogador. Foi mal no jogo de estreia, não gostei dele, não. Mas eu sei que ele tem capacidade para render muito mais e poderia dar um retorno financeiro maior ao Vila Nova. Porém, eu discuto tecnicamente, não vou discutir financeiramente, estou apenas indicando que o preço, para mim, foi barato. Agora, quem sabe quanto custa o dia a dia do Vila Nova, manutenção, o que precisa ser feito para ser pago e o quão importante será esse dinheiro para ser honrado em qualquer compromisso, é o presidente Hugo Jorge Bravo. Não queria que o Cristiano saísse, mas se tivesse negociado, penso que, como foi negociado, penso que poderia valer um pouquinho mais. Tá aí, já o Vila Nova, Renato Sobrinho, sem Cristiano, vai enfrentar a equipe do Anápolis, lá no Jonas Duarte. É o próximo jogo do Tigrão. O Vila que vai ter no meio campo, com a mudança, com a saída de Cristiano, pode entrar João Vieira, que esteve muito bem na primeira partida diante da Aparecidense, e o Vila que vai se deslocar ao Jonas Duarte. Esse Vila lá pode chegar à segunda vitória? Ou agora a fasquia é um pouco mais acima? Claro que o Anápolis vem de um empate importante fora de casa, jogou lá no estádio Arena Rifert, Enervinho da Fonseca em Catalão, empatou. Tem agora o desafio do Jonas Duarte, onde a sua torcida apaixonada vai fazer presença e, claro, vai cobrar muito e o Vila vai ter vida difícil. No entanto, penso que tecnicamente o Vila é melhor. Sai o Cristiano, entra para mim o Ralf. O João Vieira é intocável ali. Então, Ralf, João Vieira e... Claro, aí o Igor Henrique, não sei se ele vai ser titular. Pelo que jogou, nos minutos que jogou, para mim, o Diego Torres não pode ficar fora do meio campo do Vila. Então, o meu meio campo nesse momento seria Ralf, João Vieira e Diego Torres. Vamos ver o que vai acontecer aí com o treinador, o Lacerda, Rafael Lacerda. Mas eu penso que o Vila tem possibilidade de ir lá e ganhar o jogo do Anápolis. O zagueirão do Goiás falou, o Messias, e também o zagueirão do Vila Nova deu entrevista. Thiago Pagnussá disse isso aí, veja aí. Me sinto bem, logicamente hoje é um dia que bate mais o cansaço, né? Mas é normal, acho que a estreia, acho que o mais importante foi o resultado, né? A vitória. Para tirar até o peso da estreia, a gente sabe que é um jogo complicado, sempre é um jogo complicado, até pelo adversário que a gente sabia que a gente ia enfrentar dificuldades, mas conseguimos, né? O nosso objetivo que era os 3 pontos. E agora não temos muito o que pensar, né? Daqui 2 dias já tem outro jogo e levantar a cabeça e ir pra cima novamente, que temos um jogo importante no domingo. Não entramos ainda no jogo contra o Anápolis. Provavelmente amanhã vai ser passado o vídeo da equipe deles. A gente já acompanhou um pouco da estreia ali, mais os lances de gols ali que eles tiveram na estreia. Sabemos, né, da dificuldade que vamos enfrentar lá, porque é uma equipe que hoje está na Série C do Campeonato Brasileiro, então sabemos que é uma equipe forte, competitiva, e nós temos que nos preparar, né, dar o nosso melhor dentro de campo, fazer uma preparação boa amanhã, estudar a equipe deles, para que a gente consiga lá não ter nenhuma surpresa, né? Não ser pego de surpresa e estar bem preparados e bem preparados para o jogo que vai ser muito, muito difícil. Bem preparados e atentos para que o Anápolis não pregue nenhuma surpresa ao Vila Nova. Renato Sobrinho, o Anápolis tem condições de tirar pontos do Vila Nova? Vencer ou empatar? Tem. No último Campeonato Goiano eu fiz esse jogo lá em Anápolis.
O Vila ficou no empate lá, com 1-1, com a época com o gol do Fábio, né? O Vila teve muita dificuldade. É sempre muito difícil jogar no estádio Jonas Duarte com a torcida do Anápolis empurrando o time que será o nosso representante na Série C. Agora, o Pague no Saco, junto com o Alisson Maia, são, né, as referências ali do sistema defensivo, os 2 zagueiros. Cabe a eles, né, ter uma forte marcação e impedir que o Anápolis possa triunfar, e para isso, segurar lá atrás é o primeiro passo. Então vamos ver, para você ficar antenado dos jogos, quem enfrenta quem? Renato, começamos com o Goiás, que enfrenta às 16 horas a equipe do craque Catalão. Depois o Goiânia, amanhã tem 2 jogos, perdão. No sábado, Goiás e Craque às 16 e às 18h30 no Zico Brandão, Inhumas e Goiatuba. Depois no domingo, Renato, a rodada se complementa com a Aparecidense recebendo a Becate às 16 horas. O Goiânia faz o clássico vovô lá no Estádio Olímpico. A Jataiense recebe lá no Arapucão a equipe do Goianésia e o Anápolis às 16 horas lá no Jonas Duarte recebe o Vila Nova. Jogos equilibrados, o clássico sobretudo é importante demais, tanto para o Goiânia que vem de derrota como para o Atlético que empatou, né? O Goiás é para mim o grande favorito e não acredito que o Goiás venha de 2 resultados sem vitória. Para mim o Goiás vence o Craque amanhã. Vamos ver o que vai acontecer com o Vila lá diante do Anápolis. É isso mesmo, tá aí a rodada número 2 do Campeonato Goiano pra você. E você fica antenado de tudo, hein? Não perde nenhum detalhe. Para você também não ficar desantenado e deixar passar as oportunidades, perder aquele documento que você precisa, meus amigos, a Nova Ink tem, olha só que impressora magnífica que chegou aqui pro nosso programa. A gente baixou o aplicativo, através do nosso celular, nós imprimimos vários documentos, nós imprimimos nosso roteiro do programa Placar Esportivo diariamente. Olha, uma impressora de qualidade, os cartuchos e tudo isso adquirimos lá na Nova Ink. 98405-5819 é o telefone que conecta você à mais nova loja de Goiânia. A Nova Ink fica ali no setor sul. E eu te digo com propriedade, se sua impressora deu defeito, pode levar lá. Se você está precisando de cartucho, pode ir lá. Toner, tudo. A Nova Ink tem um atendimento personalizado e eu vi várias impressoras de grandes empresas lá para terminar a sua manutenção, que é fundamental. Então não deixe a sua empresa parar por pequenos detalhes. Entre em contato com a Nova Ink, através do meu amigo Flávio, no qual quero mandar um forte abraço, e você vai ter sim um atendimento de qualidade e, claro, os seus documentos vão estar sempre saindo e voltando com maestria. Vamos de gols e pelos estaduais? Um oferecimento de Nova Ink? Põe na tela. Campeonato Paulista, o Bragantino. Os estaduais aí no início, poucos gols, é verdade, o Flamengo empatando, o Vasco também. Os times grandes, Renato, ainda não engrenaram, fruto da temporada passada, se apresentaram de forma mais tardia. É normal esse início estarem um pouco em baixa de forma, né não? Claro que sim, principalmente o calendário, né? O Brasil tenta, eu não sei o que acontece, o Brasil tenta igualar o calendário com a Europa. Na verdade, a Europa tem sua vida própria, poucos dos nossos clubes estão lá de forma direta, aliás, sempre levam os melhores jogadores para lá, mas acho que nós devíamos manter sempre a nossa própria independência. Lamentavelmente, o Brasil segue tudo que acontece lá no Campeonato Europeu e eu penso que desde que isso começou a acontecer, nós estamos desaprendendo em relação ao futebol, Danilo. Esse é Renato Sobrinho. E quem não está desaprendendo e, pelo contrário, está tentando aprender cada vez mais, são os meninos da Copinha. A Copa São Paulo de Futebol Júnior está se aproximando do dia 25 de janeiro, que é o dia do aniversário de São Paulo. Faltam 9 dias para a grande decisão. Mas teve gols ontem. Deixa eu ver. Vamos de gol. E como nós não deixamos vocês sem nenhuma informação, tá aí os jogos que vão acontecer daqui a pouco e o que já está acontecendo. Osasco, Audax e Palmeiras já estão jogando com 27 minutos do primeiro tempo. O Flamengo de Guarulhos enfrenta o Vasco. Daqui a pouquinho já começou o jogo, produção. Tá aí, 2 minutinhos de jogo já entre Flamengo de Guarulhos e Vasco. O Grêmio enfrenta o Red Bull Bragantino às 20h30. O Ituano recebe o Corinthians, que eliminou o Vila Nova. E amanhã o São Paulo, que nós vimos aí, que jogou ontem, eliminou o Fluminense. E o Cruzeiro se enfrenta um grande jogo. E o Criciúma enfrenta a Ferroviária. Esses confrontos de oitavas já estamos nos aproximando, hein? Cada vez mais da reta decisiva da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Você sabe que no nosso programa também tem sempre o tema da arbitragem. Assuntos polêmicos, assuntos que trazem dúvidas, mas aqui não passa nada. E Márcio Soares, ele que esteve na final do Goianão de 2024, arbitrando ali dentro das 4 linhas, ele comenta sobre como foi a primeira rodada do Goiano no quesito apito. Veja aí. Esse quadro é um oferecimento de Timóteo Abreu, consultor imobiliário.
Boa noite, Danilo. Boa noite a todos os telespectadores do Placar da Arbitragem Placar Esportivo. Estou aqui, mesmo de férias, gravando esse vídeo para o programa, para a programação, analisando os lances polêmicos e assertivos que houve nesta primeira rodada do Campeonato Goiano. O Campeonato Goiano iniciou nesta quarta-feira com grandes arbitragens. Uma delas foi do Anderson Gonçalves entre Goiatuba e Goiás. Para mim, uma arbitragem boa, uma arbitragem tranquila, uma expulsão de um atleta do Goiás com a aplicação do segundo cartão amarelo. Lá em Goianésia e Umas, um lance assertivo do árbitro assistente André Severo, com a aplicação de um impedimento muito bem aplicado mesmo. É um impedimento que a gente fala, um impedimento finíssimo e muito bem sancionado por ele, assertivo. A arbitragem, para mim, nessa primeira rodada, nota 10, valeu a pré-temporada que os árbitros tiveram, essa concentração, esses 5 dias juntos, analisando os lances polêmicos, de vídeos anteriores, de lances anteriores de Campeonato Brasileiro, Campeonatos Regionais e Mundiais. Nós temos 2 lances polêmicos aí também, entre Vila Nova e Aparecidense, no Estádio Olímpico. Um jogo apitado pelo Wilton Pereira Sampaio, né? Onde houve essa mão, para mim uma mão de bloqueio, mesmo o jogador girando, essa mão de bloqueio, ela atinge a bola, interceptando a direção da bola, e o Wilton na jogada e auxiliado pelo VAR, para mim uma penalidade indiscutível, muito bem marcada pela equipe de arbitragem. Produção, e esse lance aí do jogo do Palmeiras, o jogador do Palmeiras, ele não tem intenção de fazer essa penalidade. Para mim, uma não marcação de pênalti acertada pela arbitragem. É um lance indiscutível, o jogador não tem intenção de colocar a mão na bola, ele recua o braço não está numa posição antinatural, está numa posição natural e ele faz o recuo de braço. Para mim, nada a marcar e acertada a marcação por parte da arbitragem. Boa noite, Danilo, boa noite a todos os telespectadores, e a próxima semana nós estaremos aí presente no programa Placar da Arbitragem, Placar Esportivo. E o nosso amigo Timóteo Abreu tem um recado para nós. Fala aí, Timóteo. É isso mesmo, Marcinho. Você de casa que sempre desejou morar em um condomínio fechado, chegou à Aldeia Santerê. A 20 minutos do Aldeia do Vale, temos lotes a partir de 600 metros a 1.800 metros quadrados. Santerê, ele fica próximo a Manancial do Ribeirão João Leite, apenas 20 minutos do Aldeia do Vale. Você que tem interesse, ligue agora, 629-8201-0632. Me siga também nas redes sociais, @Timóteo Abreu. É isso mesmo, um abraço ao Timóteo Abreu, ao Márcio Soares, estão sempre aqui conosco no nosso programa Placar Esportivo, trazendo novidades sobre um tema que é redundante, né? A arbitragem. Já começa aí, os 3 times da capital aqui em Goiás tiveram penalidades máximas, vai vendo, hein? E todos foram bem assertivos, ao meu ver, no ponto de vista. Nesta tarde de hoje, Renato Sobrinho, o que repercutiu em cenário nacional e até em alguns jornais, nomeadamente a Marca em Portugal, lá em Madrid, e o jornal A Bola em Portugal, repercutiu sobre a Leila Pereira. Ela deu entrevista falando que vai processar Dudu, ex-atacante do Palmeiras, tanto na esfera criminal quanto na esfera civil, pelo desacato à autoridade, o desacato, a forma como ele falou com ela, e nós temos o vídeo do que Leila Pereira disse. Põe aí, produção. Ele foi muito grosseiro, isso é imperdoável. Ele vai ser processado na esfera criminal e na esfera civil. Eu até acredito que esse tipo de atitude dele contra a minha pessoa foi porque eu sou uma mulher. As pessoas vão dizer, Leila, você está exagerando. Não, não estou exagerando. Eu nunca vi um atleta se dirigir, um atleta ou um ex-atleta se dirigir a um presidente homem dessa forma que ele se dirigiu a mim. Então, isso que sirva de recado para ele e para qualquer um. Ele não poderia fazer isso com ninguém, mas ele fez porque eu sou mulher, mas eu sei bater muito forte também, mas eu vou bater de uma forma civilizada. Ele vai ser responsabilizado na esfera civil e criminal. Vou bater de forma civilizada, de forma elegante, sei bater muito forte. São palavras pesadas de Leila contra o ex-ídolo, podemos dizer assim, ou ele continua sendo o ídolo, Dudu?
vai depender de como o torcedor vai reagir, né? Como é que o torcedor se porta. Nesse momento, o Dudu é persona não grata, porque ele não veste mais a camisa do Palmeiras, e sim do Cruzeiro. Lá em casa tem um mesmo que deve estar P com ele, né? Tá P. Eu tô falando P porque a palavra não se pode publicar. Assim como a postagem do Dudu. Pra quem não sabe, ele mandou ela ir chupar caju. Entendeu, Danilo? Como é que é? Lá na rede, pra todo mundo ver. Com os troféus que ele ganhou, né? Todos os troféus lá, todos os troféus que ele ganhou, colocou lá na galeria e mandou uma foto e escreveu pra ela ir chupar caju. Ó, a dona Leila, acho que ela foi ofendida, sim. Eu acho que ela tem todo o direito de buscar a sua defesa. Mas é isso. Infelizmente, eu não faria o que o Dudu fez, não. Achei antiético, né, muito arrogante, mas é perfil dele, ele é assim. Enfim, que ela tome as devidas providências e entendo que vai ser uma briga boa. O jogador de futebol, ele tem que entender, Renato Sobrinho, que passou comigo, passou com o Ronaldo Fenômeno e vai passar com o Dudu. Comigo nem passou, viu, Danilo? Não, joguei. E ele vai encerrar a carreira breve ou não, ele vai depois querer retornar à casa no qual ele foi feliz, conquistou títulos e pode ter a porta fechada. Então, eu sempre tive um ensinamento comigo. Quando for passar por uma porta, deixa ela entreaberta. Não fecha, porque quando você for voltar, a porta vai estar fechada e aí para abrir, meu amigo, é difícil. Então fica a dica, mas quem sou eu para falar isso pro Dudu? Ele sabe muito bem o que faz da vida dele lá. Você é um cara que tem caráter, pronto, já falei já, viu? E ele devia ter um pouquinho menos de arrogância e mais humildade. Bem isso. Já o outro que tem humildade, caráter, como o Renato Sobrinho disse, tanto é que porque o Erling Haaland mostrou nessas 3 temporadas com a camisa do City que é um homem-gol. Não, longo não. Pra mim claro, é um risco, né? Que ele faz 10 temporadas, são mais 9 aí por vir. Mas ele já demonstrou toda a capacidade. É um cara que realmente é muito matador, é muito decisivo, Haaland. É craque? Não, eu acho ele um bom goleador. Mas no futebol de hoje em dia, Danilo, quem tem um jogador como esse tem que mantê-lo, preservá-lo. Então fez muito bem o City, vai ganhar milhões com ele também. E o Haaland, quanto ao Haaland, vai ficar preocupado com a aposentadoria, porque o dinheiro aí do INSS talvez não dê para ele, não. Se quiser, viu, Haaland, eu posso fazer um plano de aposentadoria para você. Tá tranquilo, o Erling Haaland, pro resto da vida, sem sombra de dúvidas. Já que estamos falando lá na Inglaterra, produção, me mostre mais mexidas pelo cenário nacional e também internacional. Põe na tela. Vamos abrir. Palmeiras quer Claudinho, Flamengo também. Esse jogador que saiu pro Zenit, Renato, do Red Bull Bragantino, é desejado até hoje aqui no mercado nacional. Será que o Palmeiras tem essa bala toda? Tem. A tia Leila tá com um cofre lá, né? Da empresa aberta. Tem, o Palmeiras tá fazendo um timaço, pode sim trazer. O meu Santos sonhou com o Claudinho, acordou com outra realidade. Tassiano. Com o Tassiano, pagou caro também. 30 e poucos minutos. Mas eu acho assim, que o futebol brasileiro tem condição ainda de repatriar esses jogadores que são tão valorizados e, claro, o Claudinho é um grande jogador, acho que vale o investimento. Que vale investimento mesmo é manter essas marcas conceituadas no mercado aqui no nosso programa. E começamos sempre com ele, Viveiro Goiás e King Graz, do meu amigo, do meu pai, José Natalício. Ele que faz muito por esse programa Placar Esportivo desde o início da sua construção lá em 2020. Muito obrigado pelo carinho, por tudo aqui no nosso programa e também a cada CNPJ que se faz presente aqui, que nós construímos uma amizade que transcende muito além do que é o CNPJ, apenas representar as empresas aqui. Falo com propriedade, são várias marcas em que nós temos o contato diariamente, um contato direto, porque vai de muito acordo, de muita lealdade, de muito querer em conviver cada dia mais com cada uma dessas empresas aqui. O meu muito obrigado se faz presente nesse programa por agradecer a todos vocês, esse time seleto de apoiadores. Produção, pode parar nessa? Porque essa é do meu amigo, como disse, mais um CPF, meu amigo Juarez, com muito carinho que eu tenho por essa pessoa, um respeito imenso, ele que sempre gosta de ajudar as pessoas, nesse período tá recuperando de uma cirurgia, né, seu Juarez, mas que Deus abençoe e que já correu tudo bem, na próxima semana você vai voltar melhor do que estava. E a papelaria tributária, eu estive lá, e olha só, hein, comprei todos os materiais, e fiz um vídeo, inclusive, mandei para as pessoas da papelaria tributária, porque nesse período de volta às aulas, eu encontrei de tudo nessa grande unidade. Veja aí. Ela voltou com tudo. Promoção de volta às aulas Papelaria Tributária. Venha se encantar com as novidades. O maior estoque e os melhores preços do mercado em material escolar. Papelaria Tributária. Aqui tem tudo em material escolar, escritório e para o seu lar. Decorações, utensílios e variedades para a sua casa.
Volta às aulas é na Papelaria Tributária, onde cada um tem o seu papel. Maior estoque, é verdade, melhores preços disparado e com atendimento privilegiado. Foi tudo isso que eu e a minha esposa e os meus filhos encontramos lá, sem dúvida nenhuma. Tô falando porque eu estive lá, pode perguntar, vai lá e pesquisa se nosso nome não saiu lá na hora da compra. Muito obrigado pelo atendimento, todos da Papelaria Tributária, o Vavá que nos atendeu lá. Muito obrigado mesmo, foi de coração, porque nós representamos a Papelaria Tributária, onde cada um tem o seu papel. Com oferecimento de tributária há mais de 40 anos no mercado, vamos viajar, pegar vários voos, porque os gols da Europa têm vez aqui no nosso programa. Pela Premier League, o Atlético de Madrid também venceu. Barcelona aplicou goleada com Vitor Roque descontando pro Betis Sevilha. Já na Inglaterra, o Manchester United venceu. Rubem Amorim consegue aos poucos colocar o time do United do jeito que ele gostava de jogar lá no Sporting de Lisboa. Também vimos o Arsenal, que continua sua senda vitoriosa. São os gols que viajamos pelas várias cidades e países diferentes do continente europeu. Nossa equipe separou pro Renato Sobrinho o que houve de bom principal nas capas dos jornais lá da cidade de Madrid, na Espanha. Eles trazem destaque ele, Endrick, o menino que ontem entrou no período da prorrogação e deixou 2 vezes a sua marca. Ele é muito bom mesmo. E sufocam e goleada. Passaram um sufoco, mas tem a estrela de Endrick, que fez 2 gols, um de calcanhar e um golaço, Renato Sobrinho. O menino está calmo e trabalhando para buscar o seu espaço aos poucos. Tomara que ele possa continuar nessa evolução. Chegou, teve uma fase de adaptação, vai se soltando aos poucos. Tomara que realmente consiga evoluir bastante para que o futebol do Madrid possa ser reconhecidamente grande novamente. Já o Jornal AS traz ali, chega um herói, Endrick. Que isso, hein? Tá com moral o menino. Ele tem os gols que ele já fez lá, cada jogo, ele tem uma média de 70 minutos para fazer um gol, Renato. Boa média, né? Porque muito não dá nem um término de uma partida inteira, tá fazendo um por partida, isso é muito bom que ele possa continuar evoluindo. Saindo da Europa, vamos para a América do Norte, é isso mesmo, porque lá Bruno Medeiros traz com maestria, qualidade, a locução sobre os jogos da NBA. Põe na tela. Muito boa noite a você ligado no Placar Esportivo. Eu, Bruno Medeiros, estou aqui para trazer um resumo dos jogos de ontem, quinta-feira, na NBA. Principalmente, óbvio, o duelo entre o líder da Conferência Oeste e da Leste. É isso mesmo, Bruna Medeiros. Parabéns. E olha só o destaque que ela trouxe, hein? Aqui você vê todos os esportes, inclusive da NBA. O jogo-chave, Renato, põe na tela a classificação, produção, por gentileza. Foi entre os 2 adversários líderes, o OKC da Conferência Leste contra os Cavaliers da Conferência Leste, Renato. Oeste e Leste se enfrentaram, os líderes, e dessa vez o OKC atropelou o time dos Cavs. A Conferência Oeste sobrepôs, né? O OKC tá fazendo um grande basquetebol. O Cavaliers vem bem também, mas é momento. Quando encontra, é cada um na sua e aí a gente vê quem é o melhor. Renato, vamos nessa? Vamos, né? Um abraço, passou rápido. Um abraço, voou, né, Renato? Mas mais que você de casa, com certeza deve ter gostado do programa, porque nós nos empenhamos ao máximo. É isso aí, um abraço. Fique com Deus, bom fim de semana. Até a próxima, pra você também. Vamos trabalhar. Então, Renato. Deixa comigo, bora. Vambora. Tchau. Tchau, fique com Deus. Bora, Renato. Bora. Tchau.